Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa De Olho na Saúde. E hoje vamos continuar com o nosso bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre os cuidados com o olho, com os olhos. E quem é o nosso apresentador hoje vai ser Nicolas Trindade. Muito bom, Nicolas, um prazer. Vamos lá, vamos dar sequência. Isso aí, doutor Wilson. Então, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à TV Maringá Band para mais um programa De Olho na Saúde. Hoje vamos falar sobre o uso de óculos, uma coisa que é muito comum aí no nosso dia a dia. Já começo questionando, doutor, o óculos, ele tem qual finalidade? Só ajudar a enxergar mesmo? O motivo principal das consultas oftalmológicas é a dificuldade visual, que normalmente é corrigido através de óculos, lentes de contatos e, em alguns casos, cirurgia. Tá? A principal função do óculos é a de melhorar a qualidade da visão das pessoas, mas não existe só esse tipo de óculos. A gente tem óculos hoje de sol, que é para proteger e para também dar um pouco de conforto. A gente também tem óculos específicos para crianças que estão com um crescimento muito acelerado da miopia, com a finalidade de tentar diminuir o ritmo desse crescimento da miopia. A gente tem, então, uma gama de tipos de óculos diferentes, óculos de longe, óculos de perto, óculos multifocais, óculos para área de trabalho. Então tem uma série de infinidade de óculos, cada um para uma situação. E o óculos, doutor, ele tem alguma indicação prévia? A pessoa é indicada a usar o óculos a depender da situação? Bom, tem o óculos para a gente corrigir a visão. Eu também acabei me esquecendo de falar, existem óculos de proteção também, né? Os tais dos EPIs, um deles é o óculos de proteção para as pessoas que trabalham com situações que levam o risco de atingir o olho com algum objeto ou de contaminações, acaba utilizando o óculos ali também para proteger, né? Então tem essa questão aí de usar o óculos para que a pessoa melhore a visão, para que a pessoa se proteja, para melhorar a qualidade de vida. Muito boa essa informação. E até uma pergunta que chegou aqui, a questão daquele óculos de farmácia, né? Que normalmente o óculos de farmácia já vem com o grau pronto, né? Qual que seria o maior perigo desses óculos, se é que existe algum? Bom, o maior perigo é a pessoa, primeiro, ela talvez não está usando o grau que seria o grau dela. Mas esse, na minha opinião, também não é nem o maior perigo, né? O maior perigo é a pessoa acreditar que aquilo ali vai resolver o problema dela. Pois, em alguns casos, ela pode ter alguma doença ou alguma outra alteração que não se corrige apenas com os óculos. E isso pode acelerar alguma doença, retardar o diagnóstico de alguma outra que poderia até mesmo levar à perca da visão, a pessoa fica cega, né? Às vezes a pessoa está ali com dificuldade visual e é porque a pessoa está com a pressão alta do olho, com glaucoma. Só que ela também tem um pouquinho de dificuldade por causa do grau, então ela coloca o óculos e melhora, mas ela não está tratando o problema que realmente pode prejudicá-la no futuro. Então, assim, o maior problema é a pessoa não ver se realmente é só aquele tipo de problema que ela tem, se ela não pode ter nada que vai ser agravado com o tempo ou pela falta de tratamento. Outra pergunta que chegou aqui para a gente, né? Por que o óculos de sol, ele precisa ter o filtro ultravioleta? Por que ele precisa ter esse filtro? Bom, a grande questão dos óculos de sol é o seguinte: se você não usa um óculos que proteja seus olhos, que não tenha filtro ultravioleta, ao invés de então proteger, você está agravando ainda mais um problema que poderia estar te causando. Vou explicar. O que o óculos de sol faz? Ele dificulta a passagem dos raios solares para o nosso olho e aí a pupila dilata, tá? Porque está mais escurinho. Então, quando está mais dilatada a pupila, entra mais raios que podem ser raios prejudiciais ao olho. Então, se não está filtrando os raios ultravioleta, que são raios que causam o dano, quando você está com óculos de sol vai entrar muito mais raios e isso pode agravar e causar problemas visuais muito sérios. Então, por isso que é importante que a pessoa use um óculos que tenha procedência, que tenha realmente esse filtro ultravioleta. E isso, quando eu falo, não é necessariamente aquele óculos de marca mais caro, é um óculos que tem filtro violeta, que não é nem um tratamento tão caro assim. É mais a questão da procedência, da segurança de comprar em um lugar que seja confiável para que realmente eles entreguem aquilo que eles estão falando que tem. E até outra pergunta que chegou, doutor, aquela pessoa que trabalha, né, às vezes passa 10, 12 horas diante de uma tela trabalhando, estudando de repente, existe algum óculos que pode ajudar a pessoa a não ter a sua visão tão prejudicada por causa disso?
Olha só, a primeira questão aí é saber se a pessoa tem grau ou não. Porque se ela tem grau, a falta do óculos com o grau dela vai fazer com que ela se canse mais, vai prejudicar o rendimento muitas vezes dela, porque ela está ali sobrecarregando o órgão, né, o olho. Agora, uma vez que a pessoa tem indicação de grau, às vezes não é nem um grau alto, é um grau pequeno, aí ela pode se beneficiar de alguns tratamentos que são colocados na lente, tratamentos como antirreflexo, o tal filtro para luz azul. O filtro para luz azul, ele filtra um espectro da luz azul que é prejudicial a longo prazo para o olho humano. Então, vai dar mais conforto e também tem essa evidência aí que ela melhora, ela previne algumas doenças a longo prazo. Então, realmente pode se beneficiar. Ah, então eu vou usar óculos com filtro azul mesmo não tendo grau. Não é bem assim também, não há essa necessidade, mas já que se a pessoa tiver, por exemplo, ela já vai se beneficiar daquela correção mínima que ela tem, mais o filtro. Tá aí, gente, o Dr. Wilson de Martini, médico oftalmologista, respondendo algumas perguntas sobre os óculos, mas agora, hora do nosso intervalo comercial. Em 1 minuto, voltamos com o programa De Olho na Saúde. Fique conosco. Na Ótica Comercial, sua visão é nossa prioridade. Aproveite até 50% de desconto em óculos multifocais e armações Fites com lentes filtro azul em até 10 vezes de R$ 35. Visite a Ótica Comercial e descubra o melhor para os seus olhos. Se sua saúde merece um cuidado especial, há 14 anos, a Policlínica de Martini é a escolha certa em Colorado, Nova Esperança e Maringá. Aqui sua saúde é cuidada por uma equipe completa e atenciosa em cada detalhe. E para seus olhos, conte com a experiência e paixão do Dr. Wilson de Martini para que você enxergue a vida com nitidez. Agende agora, ligue ou mande um WhatsApp para 991720422 e OCC, Policlínica de Martini, cuidando em cada detalhe para que você veja o mundo melhor. Voltamos com o programa De Olho na Saúde aqui pela TV Maringá Band. Que bom ter a sua companhia aqui com a gente. Hoje, Wilson de Martini está respondendo algumas perguntas sobre a questão dos óculos, né? O uso dos óculos pelas pessoas. Eu já começo questionando, doutor, nesse segundo bloco, dormir com óculos é prejudicial? É prejudicial porque você pode quebrar o teu óculos, né? Você pode amassar o óculos, pode quebrar, perder. Na verdade, até brinco ali com as pessoas, até com a lente de contato, né? Que tem pessoa que quer dormir com lente de contato, também não deve, na minha opinião, que você não vai ter um sonho mais nítido, mais bonito se você tiver com óculos ou com a lente de contato, tá? Então, tire o óculos, deixa ele ali para não amassar, para não perder, para não quebrar, e a lente de contato a mesma coisa, não durma com nenhum dos dois. E até você citou agora da lente de contato, muitas pessoas acabam utilizando ela, né, para substituir o uso do óculos, para não ficar com óculos e poder enxergar melhor. Isso é adequado? Na minha opinião, o adequado é usar o que tem melhor nos dois, tá? Ter um óculos e a lente de contato, quando você pode usá-la, para que você possa beneficiar das vantagens que são oferecidas pelos dois. Ah, mas eu gosto mais de usar lente de contato. Ok, mas usa o dia inteiro, chega em casa, tira um pouquinho a lente de contato. Eu gosto de comparar a lente de contato com aquele sapato que você usa o dia inteiro. Chega em casa, tira, dá uma relaxada nos pés. É a mesma coisa. Você usa a lente de contato, por melhor que ela seja, ela é um corpo estranho que está ali em contato com o teu olho durante todo o dia, juntando poeira que tem no ar, secreções que às vezes o seu olho acaba tendo contato também ali, bactérias, enfim. Então o certo é realmente tirar, limpar, guardar ali e utilizar o óculos também para dar essa folga e esse descanso para o seu olho também. E até falando de óculos, existe alguma idade mínima para a pessoa usar óculos? Muito legal essa pergunta aí, Nicolas. Muitas pessoas acham que precisa levar a criança para consultar só depois que ela aprende a ler, só depois então dela alfabetizada. Isso não é verdade. O primeiro exame já é na maternidade, o teste do olhinho. Depois, o ideal é fazer ali nos primeiros meses para ver se está tudo bem lá com as estruturas internas do olho, dilatando o olhinho, fazendo o teste mais profundo e aí acompanhar o desenvolvimento dessa criança aí ao longo dos 7 primeiros anos, principalmente, que é quando a visão desenvolve. E o que é interessante observar é que, mesmo novos, existem crianças que às vezes precisam usar óculos. Às vezes até com menos de 1 ano, viu, Nicolas? Bem novinhas ali, precisa usar. Por quê? Porque teve algum problema ali, por exemplo, desenvolveu uma catarata, precisou fazer cirurgia, tirou e aí precisa corrigir aquele grau, ou porque está desenvolvendo um estrabismo, que é um pouquinho de olho torto, às custas de um grau muito alto.
que a criança não consegue vamos dizer assim, que ela precisa dessa correção para poder ter o desenvolvimento adequado, mesmo tão novinho. Ah, mas dá para ver grau em crianças que não são tão novinhas? Dá. A gente usa através do reflexo no nosso olho, a gente tem um aparelho que serve para ver isso. Quando é mais de idade um pouquinho maior, 2, 3 anos, a gente já coloca com desenhinhos e outros símbolos que as crianças já conseguem identificar. O Ezinho que para cima, para baixo, que a gente também faz, dependendo da idade para as crianças, para ver se está com dificuldade. Os aparelhos, enfim, tem formas e muitas vezes é necessário corrigir tão novinho o grau e a visão das crianças. Muito boa essa informação aqui no De Olho na Saúde. E outra coisa que chegou aqui, como a pessoa pode perceber, de repente ela cresceu, fez todos os exames e a visão estava ótima. Só que aí com o tempo ela começou a perceber que o olho não estava funcionando tão bem, não está enxergando tão bem. Ela tem algum sinal que indica que o óculos é uma boa alternativa? Bom, toda vez que a gente observa algumas manifestações, principalmente em crianças que às vezes não sabem se expressar direito, né, que está franzindo a testa, forçando assim os olhos, ou está tendo que chegar muito perto dos objetos, que está tendo que, para copiar do quadro, muitas vezes não está copiando o quadro, fica olhando no caderno da amiguinha porque está tendo dificuldade para enxergar no quadro, ou às vezes se levanta e vai lá para olhar no perto do quadro. Isso são queixas muito comuns que os professores às vezes nos falam no consultório de vivências que acabam tendo com os alunos, né? Então esses sinais aí, eles são indícios que pode sim ter alguma coisa alterada ali no olho. E olha que interessante, se uma criança ela tem um problema em um olho só, desde que ela nasceu, ela não vai notar isso, a não ser que em algum momento alguém tampe o olho bom dela, o que às vezes não acontece. Tem casos de pessoas que só descobrem isso quando vão lá tirar a carteira de motorista, que aí vai fazer o exame que tampa um olho, opa, esse olho não enxergou direito, aí depois descobre, vai atrás, e se era um problema lá antes dos 7 anos, lembra que eu falei que desenvolve a visão? Então se for um problema lá antes dos 7 anos, muitas vezes essa criança fica com o que a gente chama de olho preguiçoso. O que é isso? A ambliopia ou olho preguiçoso é quando por algum motivo a visão dessa criança não desenvolveu no período adequado, e aí depois não melhora mais como poderia se fosse corrigido a tempo. Interessante isso. E até falando ainda da miopia, eu observo também que às vezes as pessoas, né, adultos, que também ficam franzindo a testa para tentar enxergar de longe, às vezes, lá na faculdade. Como que o óculos poderia ajudar essa pessoa? Bom, se está franzindo ali, se está fazendo esforço, é porque tem algo que precisa ser melhorado, precisa ser corrigido. Então, descobrindo através de um exame se é realmente o problema de visão ou falta do grau, ele vai se beneficiar da correção desse grau, seja ele uma miopia, uma hipermetropia ou um astigmatismo. Então, o mais importante é perceber alguma coisa de diferente, tá, vamos dizer assim, às vezes, quer ver que é interessante? Às vezes a pessoa está lá no shopping, está lá esperando um pedido dela, aí está olhando aqui a senha, o amigo falou, teu número está lá, e a pessoa não está conseguindo ver o número. Então, se a outra está vendo e você não, é porque provavelmente tem alguma coisa errada. Então isso é um indício também que você precisa fazer uma avaliação para corrigir o seu problema, que nem sempre é igual ao do outro, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou usar o óculos do outro, ele tem um grau, eu também tenho um grau. Como você sabe? Você não consultou? E é um grau do quê? De miopia, hipermetropia, astigmatismo? Será que você não tem ceratocone? Será que você não tem catarata? Será que você não tem outro problema? Isso só através da consulta. Muito boa essa informação e até já caminhando para o nosso encerramento, existe o óculos de sol que possa ter grau? Pode. A gente pode colocar grau no óculos de sol, a gente pode fazer o óculos normal, que escurece quando você vai ao sol, a gente chama isso de lentes fotocromáticas, que existem várias marcas aí no mercado, alguns bem conhecidas, mas isso é também associado à proteção, ao fato de que o escuro ali vai trazer alguns benefícios para a pessoa que tem muita sensibilidade à luz, desconforto, conforto mesmo, né? A questão do óculos de sol, que pode. E também tem aqueles óculos tradicionais que você coloca um imãzinho assim com a lente de sol, com filtro escuro quando você quer e tira também quando você não quer. Então tem várias opções aí. Então, gente, o Dr. Wilson de Martini respondeu as perguntas sobre os óculos. Doutor, suas considerações finais, onde que o pessoal te encontra? Pessoal, vocês me encontram então no Instituto de Olhos Cidade Canção, aqui em Maringá. Através desse QR Code aqui você está direcionado para o nosso canal do YouTube, onde tem esse e vários outros programas falando sobre a saúde dos olhos e a saúde de uma forma geral. E
Caso vocês tenham interesse, então sigam o meu Instagram também, que é o wilsondimartini.oftalmo. Então é isso, gente. Nosso programa de Olho na Saúde fica por aqui. Agradeço a sua companhia com a gente e até uma próxima oportunidade. Até mais.